Sejam bem-vindos ao Alerj Revista de hoje. Você sabia que o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, completa 35 anos e traz novidades? Vamos saber também sobre o bem-sucedido projeto Ópera do Meio-Dia, que retoma o Teatro Municipal com força total. E ainda sobre a união de dois titãs do teatro brasileiro, Flávio Marinho e Otton Bastos, que juntos estão arrebatando o público e lotando teatros. Para a gente falar sobre esses avanços do ECA, vamos conversar com a advogada a doutora Carla Andrade. A nova proposta do projeto Ópera do Meio-Dia, com o diretor, cantor e maestro Cyrano Salles. E para a gente descobrir o sucesso da peça Eu Não Me Entrego Não, com o dramaturgo e jornalista Flávio Marinho. Muito obrigada a vocês pela presença, é um prazer imenso recebê-los por aqui para a gente falar de assuntos super bacanas. Vocês sabiam que o Otton Bastos, aos 92 anos, vem lotando teatros por conta desse mestre, desse cara chamado Flávio Marinho, que não sei se a ideia foi dele ou não foi, se foi do Otton, ele vai contar para a gente aqui ao longo do programa. Mas o fato é, como a gente costuma dizer em jornalismo, o fato é temporada maravilhosa, né, Flávio? Mais de um ano em cartaz e a gente... Maravilha! Já tem coisa marcada até para o ano que vem já. Então a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas agora a gente vai falar sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, que completa 35 anos. É meio que parece que foi ontem, né, doutora Carla? Exatamente. Não é mais ou menos assim? Mais ou menos. A gente teve um avanço, né, de evoluções legislativas nesse meio tempo, né? Uhum. E, graças a Deus, depois da Constituição Federal promulgada em 88, logo em seguida, em 90, já veio o Estatuto da Criança e do Adolescente para poder legislar do direito com a prioridade absoluta das crianças e dos adolescentes. Pois é, ele visa proteger de forma integral a criança e o adolescente. Então vamos falar para o público, embora a maioria das pessoas já saibam, qual é a idade considerada, até que idade é uma criança e até que idade é uma adolescente. Vamos lá. A criança ela é considerada, né, da primeira idade, a partir dos meses de vida até os 6 anos, e depois até os 13 anos incompletos, e depois até os 18 anos são adolescentes, né? Aí 18 anos completos já não tem mais a proteção do ECA. E quem é que está submetido à proteção ou às instruções do ECA? São os responsáveis? São os pais? É a escola? Quem é que está sob, vamos dizer assim, sob o olhar do ECA? Todos, na realidade, porque a gente vive em sociedade. Então, todos temos que contribuir na proteção desses menores de idade, né, para que eles sejam inseridos da melhor forma possível na nossa sociedade, com trabalho digno, vida digna, direito à cultura, direito à saúde, à educação, né? Então, o ECA veio justamente para privilegiar e reconhecer essa vulnerabilidade absoluta que são das crianças e dos adolescentes. E ele tem cumprido essa missão muito bem, não tem? Sim, sim, com vários avanços legislativos, né? A gente começou, como eu disse, em 90, e desde lá a gente teve várias atualizações legislativas, e gostaria de frisar aí uma muito importante, né? Que foi a partir de 2017, com a escuta especializada e depoimento especial dessas crianças e adolescentes, que permite não só ouvi-los, mas também um amparo, um apoio para que eles sejam ouvidos e, a partir dali, possa ser direcionada uma saúde melhor para eles dentro dos sistemas do judiciário. E, na verdade, essa escuta da criança interfere no resultado final em alguns embates, em algumas questões. Na essa maioria, criança agora, todos. Assim, a voz dessa criança passou a ser respeitada, é isso? Sim, exato. A partir do ECA, digamos assim, né? Exato. E num país como o nosso, com tantas desigualdades sociais que são grandes e alarmantes, né? E são bem, né, visíveis, o ECA tem alguma frente, alguma ação sobre isso? Sim, ele prevê várias políticas públicas aqui no Tribunal de Justiça do Rio. A gente tem o SEJUSC, né, o Centro de Mediação de Conflito, que trata muito, né, dentro desse âmbito na parte civil. Então, esses jovens eles são muito bem acolhidos ali, onde a gente permite uma mediação dentro do processo judicial, né? Então, eu acredito que sim, o ECA está aí bem para frente para a gente poder colocá-los e ouvi-los da melhor forma possível. E você acha que, de alguma maneira, a sociedade, depois da criação do ECA, da implementação de tantas frentes, você acha que a sociedade hoje já olha a criança e o adolescente com outro olhar, tem uma
um maior respeito, uma maior atenção por Sim, conta disso? com certeza, né? Como a gente estava mencionando no início do nosso bate-papo, é uma prioridade absoluta, porque a gente tem que reconhecer que tratam de sujeitos vulneráveis, né? Em todos os sentidos. Eles precisam ser abraçados pela nossa sociedade. E isso mudou também com a Lei Henri Borel, de 2022, que Sim. trouxe um avanço significativo com a previsão, né, de tornar hediondo o homicídio praticado contra menores de 14 anos. Então, é realmente algo a se comemorar. Sim, é mais recente, inclusive, né? Isso Sim. veio por conta do caso, como você está explicando, né? Uhum. E o ECA pode ser acionado por quem e em que circunstâncias? Sempre que tiver, né, sempre que acontecer uma ameaça ao direito desses vulneráveis, da criança ou do adolescente. Então, mas eu não sou ligado diretamente a essa criança, a esse adolescente. Mas às vezes você conhece alguém, então assim, entre em contato, é muito importante ligar para o conselho tutelar ou Essa até é a para a questão, polícia. ligar para onde, procurar onde, como é que funciona esse caminho aí? Ligar para o Ministério Público ou para a polícia ou para o conselho tutelar mais próximo para que eles possam vir em proteção desses vulneráveis. E qualquer pessoa pode fazer isso? Qualquer Se pessoa você pode sabe que o fazer seu isso. vizinho está sofrendo, se você escuta, você pode denunciar. Sim. Se tem uma escola em frente à sua casa que você escuta que tem alguma coisa que não está muito correto, você também pode... É isso? Exatamente, exatamente. O ideal é que você ligue para que a polícia possa, né, Sim. de imediato socorrer e interromper essa prática de violência ou de ameaça à violência a esses menores. O que é considerado abuso em relação à criança e ao adolescente? Qualquer ato que ameace a sua dignidade. Então, muito se fala sobre violência. É um tapa? De repente, uma palavra, um castigo imoderado. Isso já caracteriza uma violência. Então, Mesmo que seja praticado pelos pais? Mesmo que seja praticado pelos pais. Inclusive, há uma punição no ECA para que esses pais sejam punidos no caso de castigo imoderado, por exemplo, inclusive que leva à perda do poder familiar. O que é um castigo imoderado? Explica para ficar bem claro para quem nos ouve. Uma violência física, uma agressão verbal, que você vai humilhar aquela criança ou aquele adolescente, que você vai rebaixá-lo de forma a ofender a sua dignidade de uma forma excessiva. Então, caracteriza, sim, um castigo imoderado e a prática reiterada pode levar, né, depois de um devido processo, apreciado com o Ministério Público, oitiva da criança, do adolescente, dos envolvidos, né, com também essa manifestação do Ministério Público, o juiz vai decidir se realmente houve ou não um caso de destituição do poder familiar naquele caso. A prática do bullying pode ser denunciada também quando a Sim, criança está sendo sim. assediada de uma forma agressiva, e isso é algo que é... Sim, isso sim também tem punição no ECA, perfeito. né? É bom saber, porque o bullying é uma coisa que a gente tomou conhecimento. O que mais acontece, né? São de diversas áreas, digamos assim. Não só né? dentro da família, como na instituição escolar, todos os lugares. Né? É verdade. Sim, o que a gente tem que parar para pensar é que esses vulneráveis ainda estão formando a sua capacidade, né, de formar um pensamento, de formar a sua convicção. E às vezes o bullying, né, essa ofensa mais grave, reiteradas vezes no seu cotidiano, por um, por outro, isso faz com que a criança ou o adolescente não se enxergue naquele mundo, naquela sociedade de convívio. É uma violência moral, né? Não é só a violência física que deve Sim. Exato, Isso exato. É uma questão super importante. A violência moral é uma psicológica, coisa... né? Uma violência psicológica. E nos tempos de hoje, onde já é tecnologia, né, celular, a gente tem em qualquer momento isso. Você receber uma mensagem, É verdade. então isso é complicado para a criança poder lidar com isso tudo, né? É verdade. Então, essas Com questões certeza. também têm que ser vistas. Né? De uma certa forma, assim, você, como responsável, pai ou mãe de um adolescente, de uma criança, você tem que estar ligado em muita coisa. Então, Muito, você também tem que saber como conduzir determinadas situações, né? Porque também você precisa ter um posicionamento de autoridade e tudo mais, mas tem que saber como conduzir isso, né? Hoje em dia é muito difícil, porque ser pai hoje em dia é muito difícil, porque ele acha que a criança está bem, está protegida no seu quarto, porque ela está só no computador ou no celular, e na realidade, de repente, ela está sendo assediada ou sofrendo bullying através do computador. Os pais precisam tomar conhecimento disso de uma certa... certeza. Sem invadir, mas tomar conhecimento. É uma questão muito delicada e muito complexa hoje em dia. E muitas vezes os próprios pais não têm esse preparo também, né, de reparar no filho, de saber o que ele está passando no colégio ou com os amigos, né, seja em qualquer ambiente,
têm essa dificuldade de enfrentar quando eles reconhecem que há esse ambiente, esse contexto de violência, para poder tirar e proteger o filho. Eu acho que hoje em dia devia ter um Enem. Para quem ser pai. Mas pai, então faz um É verdade, faz um cursinho básico, porque não é fácil. Essa questão que você tocou do celular é importantíssima, porque hoje crianças com 10 anos, que é criança, ela tem um celular. E aí ela fica no quarto dela com a porta fechada. E você acha que está tudo certo e não está tudo certo, né? E ali pode estar acontecendo as maiores barbáries que você não tem ideia, né? E às vezes consertar isso é difícil a beça. É muito difícil. Não é brincadeira, não. Mas um dos avanços que o ECA trouxe foi a questão da guarda compartilhada, não é isso? Que acho que é um avanço que merece realmente aplausos, né? Porque até 2014, por exemplo, as estatísticas dizem que as crianças ficavam, 85% delas, com a guarda materna. De 2025 para cá, foi para 34,5%. Olha que avanço, né? Sim. Então, isso quer dizer que a criança hoje pode escolher. Como é que funciona a guarda compartilhada? Vamos lá, a guarda compartilhada, isso também é um tema muito polêmico que muitas pessoas confundem, porque hoje no nosso ordenamento jurídico, a gente tem 4 modalidades de guarda: a compartilhada, a unilateral, a nidal, que não é muito bem vista, né, muito bem praticada, a gente não vê muito aí no mercado hoje, e também a gente vê a guarda nidal. Então, assim, a gente tem 4 tipos de guarda. E a compartilhada, de fato, é a regra prevista na lei. Então, quando você vai entrar com uma ação para proteger e tutelar esse direito, não só da criança, mas dos pais também, em regra, é aplicada a guarda compartilhada, tá? E nessa guarda... Que significa o pai e a mãe, ao mesmo tempo, estão junto com aquela criança. É isso? Exato. Na verdade, os dois têm o mesmo poder e responsabilidade sobre os atos de escolha do filho. Sim. Então, ambos vão escolher e decidir sobre escola, sobre saúde. Ah, mas vai cursar o curso tal, vai fazer o quê? Vai fazer... Os dois decidem juntos. Essa é a regra da guarda compartilhada. Agora, muitos, né, perguntam, mas na guarda compartilhada não fica metade do tempo com um, metade do tempo com o outro? Não necessariamente. Às vezes, aquele menor vai ficar com um lar fixo na residência materna ou paterna, mas os dois vão ter poder sobre aquela criança. Então, a guarda compartilhada significa que os pais decidem em conjunto, mas não necessariamente a criança tem que ficar aqui ou lá, ou só aqui ou só lá. Exatamente. Isso é um acordo. Isso é um acordo. E nesse acordo, a decisão da criança entra, a palavra dela escutar, assim, o desejo dela, melhor dizendo. Sim, quando a gente fala de guarda, né, a gente tem que pensar que o processo judicial, a gente está falando de papel. Então, a gente precisa, até por isso que o ECA veio como uma forma de prever um estudo social, com um assistente social, com um psicólogo, para que essa criança seja ouvida, para entender o ambiente familiar onde ela se sente mais confortável, onde entende que há ou não uma violência, ou não há violência, para que ela possa se desenvolver da melhor forma possível. Então, a partir desse momento que você faz e participa desse estudo, né, a lei, o juiz, o Ministério Público vai conseguir alcançar e ouvir melhor essa criança por meio desse estudo que a gente chama de estudo técnico psicossocial. E no caso dele ter que ficar com o pai ou com a mãe, ou só com um dos dois, apesar do compartilhamento de decisões, existe algum impedimento para um dos lados? No caso, eu quero ficar, não, mas você não pode. O pai, eu quero, mas você não pode. Existe algum impedimento para isso? Então, o que acontece? A verdade é que muitas vezes os genitores que acabam brigando entre si, né? Às vezes aquela relação não dá certo e eles se separam e sempre sobra para a criança viver aquele ambiente de separação. Ah, mas eu vou ficar com ele, você não vai ficar, porque eu levo no colégio, porque eu levo no curso, você não tem tempo, você trabalha demais. Então, isso sim, é uma realidade que a gente vive hoje. O ideal é quando os pais realmente são sensatos e reconhecem, fazem um acordo sobre a disposição, na realidade, da guarda. Olha, vamos fazer a guarda compartilhada, de 15 em 15 dias fica com você no fim de semana, comigo, eu fixo o lar materno comigo, ou o lar paterno, mas eu tenho essa possibilidade de dar um melhor desenvolvimento para essa criança. Quando os dois conseguem conversar e se entender, é o melhor dos mundos, mas nem sempre isso é possível. Por isso que existe esse processo judicial, que o Ministério Público vai opinar depois de ser feito esse estudo técnico e o juiz irá decidir como que vai ficar a convivência com esse menor de cada genitor. A partir de que idade a criança tem uma voz e ser ouvida? A voz dela é levada em consideração? A partir dos 12 anos de idade. 12 anos, tá. 12 anos de idade, a opinião dela já é levada em consideração. Isso. Mas acontece que, de repente, dependendo do ambiente familiar que ela vive,
muitas questões conseguem ficar bem nítidas no estudo social que é feito dentro do processo judicial. Então, a partir dali, a gente consegue alcançar e entender melhor a vontade daquela criança, ainda que ela não tenha 12 anos. Sim. O que você considera que tenha sido um dos mais importantes ou mais significativos avanços do ECA nesses 35 anos? Olha, tiveram muitos, assim, eu não posso pecar na minha fala, mas eu acredito que agora, em 2023, a gente teve uma oitiva e um olhar mais voltado para a mulher grávida, né, que às vezes se sente ali naquela situação de também vulnerabilidade por estar gerando uma criança. Sim. Então, um olhar das políticas públicas, de um acompanhamento de um pré-natal, um acompanhamento, né, perinatal, durante o puerpério, com psicólogo. Isso foi muito importante para a saúde da mulher. E você acha também que o ECA ele é bem divulgado? Assim, que ações podem ser feitas para que as pessoas tomem conhecimento do que o ECA diz a respeito da criança, do que pode ser feito? Você acha que há uma divulgação a contento? Eu acho que há sim uma divulgação, mas eu acho que a gente sempre pode mais. Quando a gente trata de uma pessoa vulnerável que precisa de ajuda, isso a gente tem que ser incansável nessa busca dessa proteção. Porque por mais que a gente divulgue em jornal, em revista, por mais que a gente tenha um canal, políticas públicas voltadas para atender esses vulneráveis, nunca é o suficiente, porque a gente sempre precisa olhar e enxergar e ir até desse menor vulnerável. A escola, por exemplo, tem alguma ação nisso? As escolas falam sobre isso? As escolas divulgam isso para os responsáveis? Isso existe? As escolas divulgam, sim, inclusive quando constata-se, né, algum tipo de resquício, ameaça ao direito dessa criança, desse adolescente, elas, de fato e de imediato, têm que notificar um conselho tutelar ou o Ministério Público para poder cessar essa questão dessa violência. Como são feitas essas denúncias? Para a gente encerrar aqui o nosso papo, quem estiver nos ouvindo e entender, eu conheço uma criança, quero o que eu faço? Qual o canal que essa pessoa procura? É pela internet, é pelo telefone, como é que é? Pode entrar direto no site do Ministério Público ou no Disque 190 mesmo. Pode ligar e falar, olha, meu vizinho está passando pela situação de violência, eu preciso de ajuda. Ou diretamente nas escolas, né? Se você souber de alguma questão dentro das escolas, entrar em contato, porque a gente precisa proteger esses vulneráveis. Quais os desafios que você acha que a gente, como sociedade, ainda precisa encarar, entender e melhorar nesse aspecto? Reinserir esses, né, vulneráveis dentro da sociedade após passar por um período de violência dentro de casa, né, de ser afastado do seu lar, quando você sai do seu lar, e para você ser reinserido, você trabalhar e constituir sua própria família, isso é muito difícil. Até porque a gente não tem muita empatia voltada para esse jovem que está entrando no mercado de trabalho, né? Então, a gente precisa, sim, melhorar muito o nosso contexto com relação a esse acolhimento. Ao acolhimento, na verdade, né? De uma criança que passa... Porque a criança que passa por esse tipo de coisa, com certeza ela leva traumas muito sérios. Muito severos. Muito severos. Eu costumo brincar que a gente que trata os nossos a pão de ló, eles já saem com algumas sequelas, imagina os que não, né? Exatamente. Não é fácil. Doutora Carla, muito obrigada pelas informações. Eu que agradeço. E, felizmente, estamos caminhando, porque são 35 anos, já aconteceram muitos avanços e esperamos que aconteçam muito mais, né? Com certeza. Se Deus quiser. E agora, você que está ligado na gente, a gente vai fazer um rapidíssimo intervalo e no próximo bloco a gente vai saber sobre a Ópera do Meio-Dia. Fica aí, porque é imperdível, é um projeto maravilhoso. A gente volta já já. De volta com a Alerj Revista e agora a gente vai falar sobre um projeto super bem sucedido que voltou com tudo no Teatro Municipal, Ópera do Meio-Dia, com o maestro Cyrano Salles. Mas antes a gente começa o bloco em alto estilo e nós vamos ouvir um pedacinho de uma área de Turandot, uma ópera famosíssima que o Teatro Municipal vai trazer de volta. E eu vou pedir ao nosso maestro para convidar os nossos cantores que vão estar aqui. Quem são eles, maestro? Apresenta eles para o nosso público. É Gabriele de Paula, que vai interpretar Turandot, e o Ivan Jorgensen, que vai fazer o Príncipe Calaf. Então vamos lá. E ao piano, a Eliara Pudina.
Muito obrigada. E é com esse gostinho que a gente vem aqui conversar sobre a Ópera do Meio-Dia. Como é que é essa história, maestro? Conta pra gente como é que o projeto aconteceu, como é que você consegue reger esse coro tão lindo que a gente tem visto no Teatro Municipal. Olha, é um prazer estar aqui no seu programa. Fiquei muito feliz que esse ano vai completar um ano à frente ao coro do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, como maestro titular. E esse projeto, depois de 20 anos com esse formato, da gente fazer uma ópera pocket, né, contando a história para um público que está ali passando pelo centro do Rio, ao meio-dia, voltou, graças a Clara Paulino, nossa presidente também, que veio... e que está desenvolvendo um trabalho maravilhoso. Maravilhoso. Um beijo, Clara, assim, a Bárbara, o Eric também. Popularizando muito, né? O Eric esteve aqui com a gente, falou dos projetos, incrível, né? Então, para mim, é um grande prazer, é uma honra, porque a gente conseguiu resgatar um projeto que há muito tempo fazia um grande sucesso. Pois e voltando agora, assim, um enorme sucesso também, o que nos dá uma felicidade absurda. E frente ao coro, então, do teatro, eles são solistas do coro do teatro, então é um projeto formado para o corpo artístico do coro e para toda a comunidade, de forma gratuita. Quantas pessoas compõem esse coro? São, ao todo, a gente está com um efetivo de 90 pessoas. São 90 vozes, olha, 90 incrível, vozes, né? É muita gente. É muita gente E é um coro mesmo. muito importante, é um coro de tradição, foi eleito... pelo Opera News, o melhor coro do mundo, assim, um dos 5 melhores coros do mundo. O Municipal então, sempre teve um coro tradição, assim, que desponta, né? Então, imagina a gente não mostrar esses talentos, né? Esses maravilhosos, essas vozes maravilhosas que a gente tem de ponta, e aí a gente seleciona para fazer as óperas ao longo do ano. Né? E o próximo título a ser apresentado no projeto Ópera do Meio-Dia é Turandot. É a terceira ópera do projeto. A gente começou com Dom Pasquale, a segunda foi a italiana em Argel, e a terceira vai ser essa agora, Turandot, que a gente fez. Já acabamos de ouvir um trechinho dela. E quais são os próximos? Vocês já estão fazendo a programação do semestre? Já temos até o fim do ano com a programação, inclusive terminando com o concerto de Natal, que é uma coisa muito tradicional, a gente geralmente não faz. Eu falei, vamos brindar então ao público também com o concerto de Natal, que com vozes também operísticas, enfim, com um repertório tradicional que todo mundo vai amar. Mas temos, depois dessas, o João e Maria, que é para o mês das crianças, público infantil, né? Público infantil em português também. E no fim do ano, La Bohème, que é outra grande ópera do mesmo compositor que a gente acabou de ouvir, Turandot, que é o Puccini. La Bohème, então, encerra a programação de 2025, na verdade, encerra com o concerto de Natal, né? Mas é a última obra que a gente vai apresentar esse ano e já tem programado para o ano que vem também, pelo menos mais 3 números, assim, é muita coisa. E como é que vocês fazem a escolha desse repertório? O que entra, o que não entra? Qual é o filtro que passa por aí? São muitas vozes no coro, né? Então, diversas, e a gente tem que ver o que encaixa melhor para cada cantor. Então, eu faço uma audição interna para o próprio coro. Então, eles vêm e me trazem o que eles gostariam de fazer, enfim. E aí, a partir das vozes que eu ouço, aí eu consigo selecionar os títulos que a gente vai apresentar durante toda a temporada, porque aí eu vou colocar um título que seja bom para aquela voz, para aquele cantor, mostrar o potencial dele para todo mundo. Então, isso é interessante de trabalhar nesse sentido, que facilita a minha vida e a deles também. Eu imagino, né? 90 pessoas cantando não é mole, não. E o que é fake e o que é verdade, se o maestro, de fato, ele conhece por ouvido aonde tem alguém lá desafinando, aonde não tem? Isso é fake ou é fato? É fato. Que a gente tem ouvido muito apurado, porque a gente precisa ouvir todas as vozes em tudo quanto é lugar. Então, se tem uma que está destoando ali dentro daquela harmonia, que a gente já está acostumado, a gente já sabe, opa, peraí. E aí já vai direto no naipe ali que está dando problema e a gente consegue consertar. Mas é porque são tantos anos fazendo isso que a gente acaba realmente acostumando e entendendo como é que é cada voz, cada naipe, cada coro tem o seu próprio som. Então, quando eu cheguei no coro do teatro também, a gente está moldando com o som que eu estou trazendo e isso está sendo maravilhoso. Por exemplo, essa ópera que está agora, né, que a gente fez, os pescadores de pérolas, assim, a gente mostrou muito do coro e muita sonoridade que a gente é capaz de chegar com esse coro maravilhoso.
E o maestro é que molda isso tudo, não só ouvindo, mas também dando as indicações de como poderia ser feito. Uhum. E você é um maestro já premiado, que tem um currículo muito bacana, muito interessante. Como é que você se tornou maestro? O que te levou para esse caminho? Olha, desde pequeno, meus pais sempre incentivaram na área da música, né? Comecei na igreja, como muita gente começa já com coro, cantando. O canto sempre é uma porta de entrada. Uhum. E aí, quando eu me vi regendo aos 15 anos, eu falei, gente, isso aqui é minha vida, eu quero fazer isso para sempre. Eu tive uma oportunidade grande de um padrinho meu me apresentar para um grande projeto lá em Cabo Frio, onde eu regi um coro de 500 vozes da escola municipal. Aí eu falei, gente, isso é mágico. Ele me ensinou os gestos e tudo, óbvio que era uma coisa muito mais simples, mas aquilo já me despertou, e aí eu descobri que ali naquele ponto, falei, eu quero ser maestro, é o que eu quero fazer para minha vida. E aí eu fui correndo atrás, então eu estudei lá e vim para cá para o Rio para fazer a FRJ, né, a faculdade. Vim direto, nunca mais saí daqui, também não consegui voltar mais. Eu desde meus 18 anos aqui. Depois que começa, embala, é não. difícil querer parar, né? Ou querer sair de um lugar que, por exemplo, o Rio de Janeiro, São Paulo, as grandes capitais pulsa muito, né? Muito. Qual é o principal desafio de um maestro? E principalmente de alguém que está regendo o coro, que está ensaiando o coro. Qual é o principal desafio? Na verdade, assim, estando à frente de um coro como referência, que é o coro do Teatro Municipal, o desafio maior é buscar justamente essa excelência, manter essa qualidade, porque é um trabalho que é maravilhoso. São vozes já profissionais de anos, já conhecem, já vivem ópera há muitos anos. Quando eu estava pensando em nascer, já tinha gente que estava fazendo ópera há muitos anos. Então, assim, isso é realmente um grande desafio de tentar manter essa qualidade e de trazer para eles também essa novidade de uma sonoridade diferente, de um maestro que vai buscar outro tipo de abordagem, tanto na parte de trato humano mesmo, porque hoje em dia a gente tem que saber lidar com o ser humano. Não tem como, gente. Ou em qualquer área a gente precisa saber lidar com o ser humano. Então, isso no coro é latente. A gente precisa também saber entender. E aí, a partir disso, vira as questões também profissionais, de pedir o que fazer. E eles todos vestem a camisa. O que eu falo, eles na hora, vamos embora, vamos fazer, vamos vestir a camisa. E esse é o grande desafio. Mas a gente está em amor, não tem como. É um caso de amor, tanto meu, com deles, e o contrário também. Tá praticamente um casamento, né? Casamento, tá ali todo dia, ensaiando várias vezes. Vocês ensaiam muitas horas? Muitas horas. A gente ensaia todos os dias. Então, assim, realmente para chegar no produto final da ópera, é um trabalho gigantesco. Mas vale muito a pena. É muito bom. Recompensador. Como é que aconteceu o teu convite para ir para o Municipal? Na verdade, lá é como são funcionários públicos, né? Então ele tem uma chamada lista tríplice. Então eles mesmos votaram internamente. E aí vários nomes de outros maestros também surgiram. E aí o meu nome ficou em primeiro lugar, ficou com uma distância boa nesse sentido de votos mesmo, assim, muita gente já me conhecia no teatro. E aí foi isso. Na hora, claro, olha, o coro te quer. Eu falei, eu quero o coro. Foi muito bom. Então foi isso. Na verdade, via de mão dupla. Eles querem, mas eu também quero. Eu também, nossa. Porque tem que ser mais ou menos assim, né? Se não for assim, também não funciona. E o teatro eu já conheço há tantos anos também, já conheci muitas pessoas de trabalho. Mas acho que deve ser o sonho de quase todo maestro. Com certeza. Mas aqui no Rio de Janeiro, assim, não tem como. É um coro de referência. E a gente precisa combinar que o Teatro Municipal é a joia da coroa, né? Não tem como a gente dizer que não é, né? Eu já frequento há muitos anos lá também. Já frequento há muitos anos, né? Minha esposa também faz parte do coro. E é solista também. Pedi ela em namoro lá dentro do Teatro Municipal. Não tem como, né? Ele faz parte da minha história. Muito chique, né? Muito chique. Você pediu em namoro? E pedi em namoro. Vamos imaginar onde ele pediu em casamento. Se o namoro foi no Teatro Municipal, onde terá sido o pedido de casamento? Foi pra Pérola do Copa. Como é que funciona o projeto em si? As pessoas chegam, as pessoas precisam de convite. Como é que funciona? Qual é a quantidade de pessoas que é possível assistir por cada vez que vocês se apresentam? É na escadaria, não é isso? Na escadaria interna, que já funciona ali como um grande cenário, porque é um palacete histórico maravilhoso. Então, ali já faz parte do esquema da Ópera do Meio-Dia. Então, você chega 1 hora antes para cada ópera, e aí lá vocês têm a distribuição dos ingressos de forma gratuita. A gente tem uma lotação de 100, 120 lugares, assim, e sempre pedem a mais e tudo, enfim, é muito, muito bom, porque o público está amando fazer parte. E é um projeto assim, eu nunca vi uma ópera na vida, vamos fazer uma formação de plateia também. Sim. Então a gente tem uma grande responsabilidade, às vezes as pessoas nunca ouviram ópera na vida. Qual é o tempo?
A duração. A duração a gente tenta botar em média de 1 hora, justamente para aquela hora do almoço ali, mas que também não prejudique a história da ópera, porque isso é interessante de mostrar. A gente está querendo fazer o projeto para que as pessoas tenham um pocket daquilo que vai ser depois lá no palco principal, que é uma ópera maior, mas a história é mantida, a essência da história, porque as pessoas entendem, então é sobre isso que fala de história, então eu entendi. É isso que é ópera, então eu quero isso para minha vida, eu quero ver da próxima vez lá no palco do teatro, enfim. Então você faz uma adaptação de uma ópera para um tempo de 1 hora. 1 hora e um pouquinho mais, que é a hora do almoço. Isso. Então, de meio-dia a 1, seria isso? É isso, a 1h20 no máximo, que a gente consegue fazer. Qual é o dia da semana? Sempre, a gente geralmente põe às terças-feiras, mas, por exemplo, quando tem algumas coisas de comemoração, a gente coloca outro dia, mas sempre nas redes sociais a gente coloca com antecedência quando vai ser. Mas, de modo geral, às terças-feiras. É o nosso e aí aquela ópera fica quanto tempo? Vocês repetem durante algum tempo? Porque geralmente, como são poucos lugares, né, pensando no público, então a gente repete pelo menos 4 vezes. Então a gente tem ao longo de 2 meses, 2 vezes por mês, ou então uma vez para cada semana, que daria um mês, mas assim, a gente faz 4 restas de cada título. Então dá oportunidade para todo mundo assistir. E você acha que, você disse que é uma formação de plateia, você acha que além da formação de plateia, desperta mais interesse das pessoas também, até que já conhecem ópera, mas que não frequentam o teatro, de terem esse incentivo, de buscarem esse desejo? Com certeza. E às vezes basta a oportunidade, né? A gente, às vezes, não tem as pessoas que gostem de ópera, tem esse preconceito, porque não tem a oportunidade de chegar e ouvir e sentir né, o que impacta. A gente não sabe quantas pessoas a gente impacta na vida, mas muitas pessoas estão pela primeira vez ali e acabam gostando tanto que, não, quero fazer de novo, quero ir de novo. Aí, no final mesmo eles falam com a gente não tem isso não. Adorei, quando vai ser a próxima? Nossa, que coisa, me arrepiei toda. Então é isso, a gente tem que dar oportunidade às pessoas, só precisa disso. Porque a ópera é feita para todo mundo, é do humano, e são temas humanos também. A ópera, na época, era o que era popular também, né? A gente tem que entender que a gente tem que desmistificar um pouco essa história de ópera ser uma coisa elitizada. Não, é para todo mundo. Arte é para todo mundo. Arte é para todos. Arte é para todo mundo, né? Todo mundo tem que ter acesso, tem que poder, tem que conhecer. Eu sou fã da oportunidade. Acho que se você não oportuniza, já era. Então a gente tem que oportunizar todas as possibilidades, todas as frentes, né? É gratuito? Gratuito, que Olha é maravilhoso, que bacana, né? gente. Então todo mundo pode assistir a Ópera do Meio-Dia. É só ir lá nas redes sociais, correr lá que vai poder assistir facilmente, né? Isso. E é na escadaria. E além do mais, o Teatro Municipal é um lugar lindo de si, né? Então você, além de ouvir uma ópera bacana, você ainda conhece um espaço maravilhoso. Para quem não conhece, vale a pena não só ouvir, como conhecer o espaço, né? Sim. Quais são as próximas óperas? Repete aí para o povo ficar ligado. A gente está agora em cartaz com Turandot, as próximas a gente, João e Maria, que vai também para o Dia das Crianças, né? A Semana das Crianças em outubro. E vai também para o final do ano com La Boheme e terminando com o concerto de Natal, brindando ao público do Rio de Janeiro que acompanha a programação oficial durante todo o ano. E é uma maravilha, estou muito feliz. É uma equipe grande também para fazer, tá? Então temos a produtora Helene Nascimento, o coordenador Manuel Mendes e toda a equipe do teatro também, que faz também o staff lá da programação oficial, também faz a nossa programação da Ópera do Meio-Dia, que é voltada para o coro do teatro, mas para o grande público. Então, assim, realmente a gente tem dado muito certo. Imagino, até porque ali você fica pertinho, né? Porque na escadaria o público fica bem mais próximo do que na realidade você fica no palco com a plateia, né? Os concertos de Natal, o repertório aqui são clássicos de Natal? Clássicos de Natal. É uma coisa que é bem interessante, porque as pessoas procuram isso e no teatro geralmente... Cantado em português, em inglês? Ou isso, português, inglês, assim, e aproxima também o público desse repertório. Uma época maravilhosa, maravilhosa. Eu adoro. É bom a gente dar oportunidade. Quebra-nozes, aquelas coisas do Natal, quebra-nozes. né? Quebra-nozes é completamente natalino. Imperdível, né? Já fica na agenda da gente, todo mundo quer ir. Aliás, eu acho que deve ser um dos balés mais disputados, né? Porque todo mundo quer ir, né? Adulto, criança. Rock in Rio que nada, vira ali, dá o retorno do teatro. É isso aí. É fila. Eu imagino. É muito bom. Parabéns pelo trabalho, pelo maravilhoso trabalho que vocês estão desenvolvendo. O Municipal sempre foi maravilhoso e agora está com programação incrível, acessível, o que é muito bom. Parabéns, maestro, pelo seu trabalho e muito sucesso aí na Ópera do Meio-Dia. Obrigado. E para você que está aqui ligadinho na gente, não sai, porque agora a gente vai conversar com um cara que eu sou fã.
Sou fã de carteirinha, já falei para ele isso inúmeras vezes. Quando eu encontro, eu boto tapete vermelho e banda de música, igual você vai botar do outro lado, por causa da nossa conversa que vem agora. Fica aí que o Flávio Marinho está aqui, a gente já vai conversar com ele. Eu volto já já. Voltando com o nosso Alerj Revista, e como eu disse, quem está aqui comigo é meu querido amigo, uma pessoa de quem sou fã, admiradora do trabalho dele há anos, e digo isso publicamente, particularmente, de todas as maneiras. Flávio Marinho, queridíssimo, amantíssimo. Que bom que você está aqui, que bom que você veio, e a gente vai poder falar desse trabalho maravilhoso, que eu não sei quem inventou o quê. Foi você que inventou, foi o Otton que inventou, foram os dois ao mesmo tempo. Estamos falando de Eu Não Me Entrego, Não, um espetáculo monólogo com o ator Otton Bastos, que tem só 92 anos, está incrível no palco, graças a esse Flávio Marinho. E muito graças à estamina dele, a saúde vocal dele, que é extraordinária. Tem é uma voz gigante, que não se faz mais, eu acho. A partir do Otton. O Otton assistiu um espetáculo meu anterior a esse, que era um monólogo sobre a Judy Garland com a Luciana Braga. Que é maravilhoso também. Ele ficou encantado. E aí bateu na minha porta. A gente é amigo há mais de 50 anos. Ele bateu na minha porta assim, eu quero uma coisa parecida. Eu falei assim, Otton, espera um pouquinho, você quer cantar? Que história é essa? Não quero cantar, mas eu quero um monólogo, inventa aí. Aí entra, vamos conversar, vamos ver. Ele tinha, na realidade, ele tem mania de provérbios e ditados e pequenos contos que ele coleciona. Assim, e faz muita palestra para a turma de fim de ano, da Cal, do Tablado, formandos da Martins Pena, de gente de teatro. E ele usa muito esses ditados, esses provérbios. São citações, na realidade, e de autores famosos. Ele falou, você não quer, com a sua habilidade aí, juntar essas citações e transformar isso num monólogo? Eu falei, não consegui. Que ele levou lá para casa uma sacola de compras do mês com 600 páginas. Eu fiquei, meu Deus, que loucura é essa? E eu tentava e virava uma palestra, porque existe uma diferença entre monólogo teatral e uma palestra. Então, se você costura, por melhor que você costure uma série de citações, o resultado é uma palestra, não é teatro. E não é o que o público quer assistir. Não, quando as pessoas vão ao teatro, você quer ir para o teatro para assistir uma peça, né? E aí eu fiquei quebrando a cabeça, e aí nesse ínterim, o Otton fez 90 anos. Aí teve uma matéria na Folha de 2 páginas com ele, e ele contava histórias. Aí eu disse, gente, como ele é um grande contador de histórias, e como ele conta com verve e tudo. Aí eu perguntei, Otton, vou usar as suas citações, mas o que você acha de misturar com histórias curiosas sobre a sua vida? Aí ele falou, não me importa, eu topo. Aí eu fiz uma longa entrevista com ele de um dia inteiro, peguei as melhores histórias, misturei com os ditados, as citações que ele gosta de dizer, e a coisa superou todas as nossas expectativas. Sim, eu lembro que quando você começou, quando estreou, seria uma coisa de 2 meses, um mês, uma coisa mais ou menos assim, né? Um contrato de 2 meses. E você está quanto tempo em cartaz? 13 meses. Olha. É uma loucura. E lotando teatro, lotando teatro, é uma coisa incrível, né? A gente vai voltar a viajar para o Brasil todo, voltar a Bahia, São Paulo, Belo Horizonte, porque teve briga na porta. É uma coisa de doido. Até hoje a gente fica meio tentando entender. Mas é aquele velho ditado que a gente costuma brincar, né, Flávia? A gente aqui da tribo do teatro, a gente brinca muito que bilheteria de teatro, barriga de mulher, a gente nunca sabe o que vem dentro, né? E nesse caso, você não tinha a menor ideia que seria desse jeito. Todo fenômeno não tem explicação, senão não seria fenômeno. É verdade. Porque ele é mais que um sucesso, realmente é um fenômeno. A gente fica muito contente. Sempre espanta. E o interessante é que ele é uma potência em cena, né? Ele tem 92 anos e, assim, você não percebe... Gente, ele atua como se ele tivesse 30. É impressionante. É impressionante isso, né? Esse vigor cênico que ele tem, né? É uma potência absoluta,
um puro sangue, dando tudo. Ele vem de uma geração, de uma escola de teatro que não brinca em serviço. Ele está ali, seja quem for, ele dá tudo, todos os dias. Ele não brinca, ele sai acabado, ele sai, leva toda a energia dele, ele sai carregado de cena. É lindo. O espetáculo é muito bonito, realmente, é lindo, é uma dramaturgia muito feliz a sua. Mas você, antes de ser dramaturgo, vamos falar umas coisas aqui, você foi crítico de teatro e depois você caiu do outro lado, né? Como é que era a tua vida como crítico? Dá para agradar todo mundo? Não dá? Como é que sai da saia justa? Como é que é essa história, Flávio? Realmente é a minha história, pode ser. Eu passei de pedra a vidraça. Exatamente. Foi. Não é que. Realmente não dá para agradar. E não dá para dizer que a crítica é um ofício objetivo. Você pode até apontar qualidades objetivas. Por exemplo, o coro dele é magnífico. Não há como dizer que essas vozes que a gente acabou de ouvir não são lindíssimas, extremamente bem educadas e afinadas. Não há como não dizer. Mas existe o caráter da subjetividade. Em última análise, você dá a sua opinião pessoal. É uma coisa que te encanta ou não encanta. Existe alguma coisa no ator, numa atriz, que te comove ou não. Eu me lembro que eu ia muito ao teatro com o Ian Michalski, que eu era crítico do Globo, ele era do JB. A gente ia muito junto, aí às vezes aparecia uma atriz em cena, ai, que figura linda, poética, ele olhava para mim, eu acho uma canastrona. Então, não adianta que existe isso, ou bate ou não bate. É verdade. Né? Não dá para agradar. Você tem que falar a verdade. E aí já se perdeu amigo por conta disso, nessa história aí? Conta aí pra gente agora. Vamos brincar de Clodovil, conta pra lente da verdade. Não, amigo não, porque na realidade amigo não se perde por causa desse tipo de coisa, de uma crítica negativa. Amigo de verdade, mas eu ganhei alguns desafetos, digamos assim, porque você tem que falar a verdade. E às vezes, principalmente naquela época em que eu fui crítico, foi anos 70 e anos 80, o movimento teatral carioca era muito intenso. Então eram 7, 8 estreias por semana, tinha teatro na cidade toda, agora só tem teatro fechado, e fazia-se teatro em todos os lugares, no buraco do metrô, na sala, tinha a sala de corpo e som A do MAN, sala de corpo e som B do MAN. Então, todo lugar tinha teatro e tinha espetáculo horário alternativo, horário de meia-noite, segunda e terça, meio-dia, tinha tudo quanto é lugar. E aí tem uma hora, durante a semana, o crítico pode não aparecer, mas ele também é um ser humano. Então, vai chegando assim, no final da semana, de ter visto 3, 4, 5 espetáculos ruins, você começa a ficar meio louco, fica meio irritado. Isso te pega, por mais que você queira manter uma elegância na escrita, inclusive, tem uma hora que você fica meio doido e cai num tom meio cínico, agressivo, sem querer, até por mera sobrevivência, para poder continuar trabalhando. E aí isso agride as pessoas. Eu, hoje em dia, faço muito, agora que eu passei para lá de cá, eu faço muito autocrítica. Eu acho que o bom crítico tem que se controlar e não deixar cair para esse lado, porque as pessoas deram o melhor de si, elas acreditam que aquilo é o melhor. É verdade. Elas estão ali. Eu sempre comento isso. Eu acho que quando aquele pano abre, ali atrás tem muito suor, muito trabalho. As pessoas se mataram para fazer o melhor que elas acreditam. Investiram. Hoje em dia você põe dinheiro, né? Tudo. Dinheiro, né? O espetáculo do Otto, Não Me Entrego Não, foi montado com recursos próprios, porque eu não consegui patrocínio. Então... E a maioria dos espetáculos hoje, não a maioria, mas grande parte, digamos assim, é montado por conta das pessoas que têm o desejo de levar aquele espetáculo para o palco. Exatamente. E só esse fator já merece uma consideração. Não, né? Hoje em dia você tem que dar parabéns para todo mundo, porque é um pequeno milagre. Você abrir o pano já é um milagre. É verdade. Flávio, você tem uma escrita muito fluida e muitas vezes até afetuosa. E cheia de curiosidades também, né? E você é um cinéfilo de marca maior, adora trilhas sonoras, não é? Isso faz parte do teu estofo, não é? Essa maestria que você tem de escrever como jornalista foi para a tua dramaturgia? Olha, eu acho que me ajudou tremendamente.
me ajudou, porque você só escreve bem se você pensa bem, com clareza, expositiva. E eu fazia matérias nos jornais muito grandes, às vezes de 9 laudas, e que eu tinha que estruturar aquilo muito bem. Então, esse hábito da estruturação, de arrumar o que eu iria escrever, eu levei para a escrita teatral também. Eu já penso. O Orton, por exemplo, eu pensei o final da peça. Quando eu encontrei o final, eu encontrei o final e o título. Eu pensei assim, como é que eu vou terminar essa peça? Eu não quero fazer uma biografia linear, cronológica, convencional, chata. Aí acho que tem que acabar de uma forma como as pessoas começam. Então a peça acaba com ele dizendo: meu nome é Otton Bastos, eu sou um ator brasileiro, eu tenho 92 anos e não me entrego, não! Quando eu encontrei isso, eu falei assim, esse é o final da peça. Aí eu puxou o resto todo, aí eu estruturei tudo para chegar nessa conclusão que normalmente estaria no início, né, a qualificação dele, né? Você teve que tirar muita história dele, porque são 70 anos de palco que ele tem, história, né? É muita coisa. Muita A gente que convive com ator das primeiras gerações, eu também sou dessas, a maioria dos meus amigos atores são dessa época, eu também fico pesquisando, sou pesquisadora em teatro. Eles têm muita história. Então, na hora de você achar o que entra e o que sai, é um drama, não é? É um drama. Nesse caso, eu tinha esse objetivo específico, eu quero escrever uma peça teatral. Então, todas as histórias que ele foi contando, as que eu não conhecia, eu fui vendo o que daria para dramatizar, o que era teatralizável, para não sair justamente da coisa da palestra. Aí, quando ele contou a coisa da professora Eliette, uma professora dele do Admissão, que teve um concurso de recitar poesia, que a turma toda recitou, ele também recitou. Quando acabou, ela dispensou a turma toda, falou assim, a professora Eliette chegou para ele de admissão, ele com 11 anos, assim, olha, Otton, você sabe quanto eu gosto de você, você pode ser qualquer coisa quando você crescer, pode ser médico, advogado, engenheiro, mas, por favor, meu filho, nunca se meta com arte, você não leva o menor jeito para isso. Eu achei uma maravilha essa história. Incrível. Aí, isso tem que estar na peça. Dá para ele fazer a professora Eliette, dá para ele fazer esse garoto assustado de 11 anos, dá para dramatizar e sair da palestra. Então, eu fui escolhendo historinhas. Sem contar assim. que é uma história maravilhosa. Maravilhosa. Né? Nossa, a Norma Bloom passou por isso, você sabia? Não, a Norma Bloom, também. Mesma coisa. Ela estava na cultura inglesa, estudando inglês. O pai dela era professor de inglês e ela o acompanhava, né? Foi assim que ela começou na televisão. Aí pintou uma peça na cultura, ela pediu para fazer, a professora deixou na segunda. Na terceira, ela falou: Norma, não posso mais colocar você porque você leva jeito para qualquer coisa. Vai ajudar seu pai na tradução, mas atriz, não. Nossa. A atriz não é o teu futuro. É o ídolo da minha infância. Ela foi de quase todo mundo. Era a né? princesa do Teatrinho Troll. Do Teatrinho Troll, que parava, né? O Teatrinho Troll. Eu saía da praia para ver Teatrinho As pessoas Troll. paravam, saíam da praia, iam em casa, assistiam o Teatrinho Troll e voltavam para a praia. Exatamente. Era uma loucura, foi uma coisa. E ela era uma mulher, ela não era. Formou uma plateia, era a televisão formando plateia teatral. Que é maravilhoso, né? Troll, era Grande Teatro Tupi, era Teatro da Imperatriz das Sedas, tudo isso na televisão. Eu conhecia os maiores clássicos da dramaturgia mundial pelos maiores atores na televisão, no Grande Teatro Tupi, sábado de noite. Isso a gente deve, né, ao teatro ter ido para a TV, porque popularizou, digamos assim, para muita gente, e fez uma formação de plateia admirável, né? Exatamente. Flávio, no caso do Otton, ele interviu de alguma maneira no texto? Ele pediu, tipo, bota isso ou tira aquilo? Teve isso? O Otton é daqueles atores de uma geração da disciplina e do respeito absoluto pela hierarquia. Ele pode até dar uma opiniãozinha assim ligeira, mas pede milhões de desculpas antes. É um encanto de pessoa. Ele é. O Otton chega 2 horas antes do espetáculo começar, se senta no camarim, fica de olho fechado pensando no texto. Se você não oferecer, que nem o Freitas, uma água, um café, ele não... Também não pede. Não pede. Aí você vai até ele, tô com um cafezinho, tá bem. Olha, uma água, aí... Mas eu vou te dizer, eu acho que se a gente pudesse dizer, eu acho que isso é uma síndrome dessa primeira geração que a gente tem de teatros, esses veteranos. Eles todos são assim, todos que eu trabalhei, que você trabalha com inúmeros,
A maioria, não é? É Eu lembro, Sueli impressionante. Franco no camarim comigo. Primeiro ela chega horas antes da 2 produção, horas horas antes de todo mundo, não quer nada. Fica ali, a Sueli, que é uma comédia, né? Ela gosta de contar piada, o negócio dela é ficar ali se concentrando. Eles são realmente sui generis, né? São muito E especiais. são pessoas assim, o Otton é lembrado até hoje pelo Corisco, né? O Deus e o Diabo na Terra do Sol. Deus e o Diabo na Terra do Sol. Foi o divisor de águas na carreira dele. Né? E eles deixam, assim, marcas indeléveis, né? Porque são pessoas que vão ficar pro resto da vida, a gente vai lembrar deles, né? Não brinca em serviço. O Sim. Otton, cada palavra é dita até o fim, ele não deixa passar nenhuma intenção. Tudo é uma aula e uma lição de vida ao mesmo tempo. E eu acho que, para quem faz teatro, então, todo mundo que faz teatro devia ir lá. Tem que ir. Não é? Eu acho que, assim, é um dever de casa para quem faz teatro. Para todo mundo, porque é uma lição de vida. A história dele é uma lição de vida, mas, independente disso, quem faz teatro não pode perder. É absolutamente genial. O que mais te surpreendeu no Otton, em cena? Assim, uma coisa que você... Isso eu não esperava e ele me deu um olé. É uma coisa que deu... Eu acho que é um dos motivos, se a gente ficar tentando descobrir as razões para o fenômeno, né, é o fato do humor. Eu conheci o Otton, sei que o Otton tem um senso de humor maravilhoso, uma alegria de viver contagiante, mas eu tenho um humor que é mais para o moderno, que é de meio autoderrisório, de rir de mim mesmo. Sim. De dar rasteira em mim mesmo. Que é ótimo, né? Que é uma delícia. Antes que as pessoas riam de você já está rindo de si e quem mesmo. não consegue fazer esse exercício na vida, não acho que dá. perdeu a viagem, Aí né? eu pensei, Otton, 92, será que ele vai aguentar? Mas eu escrevi com falando, ele rindo dele mesmo o tempo todo. E ele adorou, ele foi de cabeça nisso. Então, principalmente os comediantes que assistem a peça, saem falando, puxa vida, nunca pude imaginar que ele tinha esse humor todo, isso é maravilhoso. Então, isso me surpreendeu, porque se a gente pedir para ele plantar uma bananeira e dizer uma barbaridade, ele vai e faz. Ele está a serviço do personagem. Ele não quer saber. Flavinho Amado, 50 anos de carreira, mais de 30 peças, muitos prêmios, uma bagagem absurda, e você sabe que eu e a torcida do Flamengo, que você é, sem dúvida nenhuma, um dramaturgo que representa o teatro brasileiro. Porque existem vários tipos de dramaturgos. Você nos representa, e isso é maravilhoso. E o melhor de tudo isso, o melhor do teatro é o quê? Para mim, é o riso. Porque é o seguinte, é o riso do público, a gargalhada. Mais até que o aplauso. Porque a minha carta do tarô é o ermitão. Porque eu fico trancado na minha torre, que é o meu escritório, escrevendo aquelas coisas de madrugada, sozinho. Então, de vez em quando eu leio em voz alta, mas é um trabalho muito solitário. É verdade. Você não sabe se aquilo vai dar certo ou vai ser assim. Aí depois, de uma certa hora, você não acha mais graça, aí começa a achar ruim, aí eu troco, não troco. É um horror. É muito solitário mesmo. E aí, de repente, você leva para o teatro. O ator diz uma frase uma fala que você bolou às 2h sozinho no teu escritório, e aquelas 400 pessoas caem na gargalhada. Aquilo, para mim, eu fico doido, acho. A grande realização para mim. É maravilhoso mesmo, porque é um ofício bem solitário, esse nosso de escrever. É você com você e aquela tela de noite na sua frente. É fogo. Flávio, em tempos de redes sociais, agora o negócio é ter seguidor, quanto mais seguidor é o que mais interessa, quanto mais se aparece nas redes sociais, isso é que funciona. Diante de tudo isso, isso ameaça o futuro do teatro? Eu acho que não. Depois de tudo que a gente passou, até por uma pandemia assassina, a arte que melhor voltou com mais força, foi o teatro. Quando a pandemia acabou, o cinema começou a lutar muito, porque o cinema passou a existir no streaming, na televisão, com muita força, e o teatro não. O teatro tem a força do ao vivo. Ele existe desde os gregos, desde a antiguidade, e nunca vai morrer, porque esse prazer, essa energia trocada palco-plateia,
é insubstituível. E isso não existe em nenhuma outra forma de tem. arte, né? O teatro é isso que ele proporciona, né? Exatamente. Faria alguma coisa diferente? Teria começado antes, porque eu fui advogado, sou formado em Direito, sou formado em Comunicação, sou professor de inglês. Tradutor. Então, eu demorei muito a encontrar. Só depois dos 30 que eu fui encontrar a minha tribo. Eu gostaria de ter encontrado a minha tribo antes. O Miguel Falabella, que é muito meu amigo, disse assim, se eu tivesse te conhecido aos 18 anos, eu te arrastava pelos cabelos para o tablado, você nunca teria sido jornalista de droga. Mas, de toda forma, você está recuperando muito bem esse tempo que não foi perdido, mas, digamos assim, não, foi um aprendizado. Esse tempo que não chegou até lá. Está recuperando muito bem, porque você está com um sucesso bem bacana. E o Eu Não Me Entrego Não acabou de receber um prêmio agora, o APTR, mas um prêmio... 3 prêmios. 3 prêmios. É verdade, um espetáculo e 3 prêmios. Isso é maravilhoso. Um livro, gente... Já virou livro. Acho muito legal que vocês leiam, porque o livro é sempre diferente da peça. Você vê a peça é uma coisa, você lê o livro é outra. Muito legal, muito, muito legal. Parabéns pelo livro também. Vamos convidar os nossos telespectadores. Estamos aí no Teatro Carlos Gomes, numa temporada popular. Depois vamos seguir para o Brasil inteiro e voltamos para o Rio em janeiro. Olha que maravilha, porque é a pedidos, é uma coisa louca. As pessoas não, mas eu acho que vocês vão ainda fazer muita história, porque, gente, quem não assistiu é imperdível. As pessoas vêm 2, 3 vezes, 4, 5. E vamos falar que no Carlos Gomes a temporada é popular, é temporada popular no Carlos Gomes, então dá para todo mundo ir, sem contar que é no centro da cidade, né, gente? Facinho para todo mundo. Bom demais. Obrigado a você, querido. Amei você ter vindo aqui. Eu também. E com esse espetáculo incrível. Um beijo, Otton Bastos. Todo o nosso carinho, todo o nosso respeito, toda a nossa admiração por você. Você tá incrível. A gente já sabia que ia ser bom, né? Mas não sabia que ia ser tanto, né? É verdade. Gente, chegamos agora no nosso momento literário. Vamos saber o que os nossos convidados andam lendo. Carla, o que você anda lendo? Eu estou lendo 2 Estradas e um Só Caminho, do Astromar Miranda, com o padre Renato Andrade, que conta a história, né, de um leigo e um padre, os dois seguindo a estrada da fé, cada um, né, dentro da sua vocação. Ao seu jeito. Exato. Maestro, o que você anda lendo? Olha, além das muitas notinhas, porque partitura a gente lê o tempo inteiro. Mas essa é uma leitura muito particular. Você não pode indicar para todo mundo. Pois é, eu vou regir a Traviata, então fiquei muita curiosidade de conhecer a história. Então estou lendo A Dama das Camélias, do Alexandre Dumas Filho, que conta a história da Traviata, né? Boa! Verdi, é maravilhoso. Muito bom. Querido Flávio. Eu tenho um hábito, não sei se é mal ou bom, mas de 2, 3 livros. Estou lendo 4 agora. Estou lendo 4 livros, escolhi um para trazer, mas estou lendo 4. Mas diga um deles. Eu estou lendo, vou dizer os 2 que eu estou lendo. Isso. De uma escritora espanhola que eu adoro, chamado Rosa Monteiro, chama O Perigo de Estar Lúcida, que fala sobre a loucura dos artistas. E o outro é a autobiografia da Barbra Streisand, que é uma maluquice, são 970 páginas. Então, para descansar de vez em quando da Barbra, eu vou ler. Isso. Eu vou ler. Porque 900, a do Frank Sinatra também é um tabloide. Viveram muito e fizeram muita coisa. E fizeram muita coisa. Né? Aí não... Ela escreve com muito humor, é muito legal. Eu vou indicar, como a gente está falando de teatro e de uma pessoa com 92 anos em cena, eu escolhi esse livro para falar sobre ele hoje, Envelhecer é para os Fortes. Ele é da Helena Celestino. Ela conta a história de mulheres que enfrentaram a ditadura, cada uma delas na sua profissão, foram para Paris, criaram um círculo e voltaram após 70 anos e estão todas na luta, todas trabalhando e todas lutando pela democracia, inclusive nas passeatas da vida. E se reencontraram. É um livro muito interessante porque conta a história de cada uma delas, especialmente o tempo que ficaram fora, o que fizeram e o que estão fazendo. Olha, gente, envelhecer é para os fortes. É isso. Essa é a minha dica da semana. E eu quero agora, chegando ao final do programa, agradecer a vocês pela participação. Foi um prazer imenso tê-los aqui, falar de histórias tão bacanas, Ópera do Meio-Dia, saber como
proteger melhor as nossas crianças, ficar atento. E, Flávio, te receber é sempre maravilhoso, porque você sempre está fazendo alguma coisa incrível, né? Está sempre envolvido com algum projeto maravilhoso. Muito, muito obrigado. Sucesso para todo mundo. E antes da gente encerrar, a gente vai ouvir mais um pedacinho bem pequenininho de Turandot, tá certo, isso, maestro? Exato. Com o nosso cantor... Ivan Jorgensen. E a nossa pianista com acompanhamento luxuoso de quem? Eliara Pudina, maravilhosa. Isso. Vamos lá. Nella tua fredda stanza guardi le stelle che tremano d'amore e di speranza. Ma il mio mistero è chiuso in me, il nome mio nessun saprà, non è solo tua vaga la dirà quando la luce ed il mio bacio scioglierà il silenzio che ti fa mia. Bravo! De tirar o fôlego, né? Vamos terminar em altíssima escala. Gente, brigadíssimo, sucesso, muito obrigada. Ficamos por aqui com a Alerj Revista de hoje, esperando que vocês tenham curtido o nosso programa. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. É muito bom ter vocês por aqui. Se quiser rever qualquer dos nossos programas, é só acessar o YouTube. Estou esperando vocês no próximo programa. Até lá, TV Alerj, o canal do povo.